Oi, turma. Olha eu aqui de novo. Agora eu vou fazer o módulo 9. Vou passar para vocês, então, o conteúdo do módulo 9, que fala sobre geopolítica da América e da África. Então, esse módulo agora, ele quer estudar a geopolítica. O que é geopolítica? Vamos lá. Geo, terra, política. Então, nós queremos estudar como está acontecendo a política dentro dos espaços terrestres, dentro dos países, dentro dos territórios, dentro dos governos, tudo aquilo que nós estudamos lá no primeiro bimestre. Então, esse conteúdo agora é um conteúdo onde nós queremos entender quais são as tretas que estão rolando entre os países da América e os países da África. E como que esses problemas, essas tretas, acabam influenciando as relações. Afinal de contas, política é relação, política é acordo, política é negociação, política é tudo aquilo que a gente faz para encontrar as melhores condições para todas as pessoas, tá bom? Então vamos estudar um pouco sobre essas relações políticas entre os países da América e da África. Bom, vocês viram passando aqui agora a Isabela, que está acordando essa hora, mas esqueçam isso não era para sair no vídeo, tá bom? Vamos lá. Pensando em geopolítica na América, nós vamos ter alguns problemas específicos acontecendo entre os países americanos ou africanos e que vão interferir no mundo todo. Esses problemas, eles são problemas que acabam influenciando questões na China, na Europa, na Oceania. Por quê? Hoje o mundo está totalmente globalizado. O mundo hoje, ele é totalmente interdependente. Se a China tem um problema econômico, o Brasil sofre diretamente esses problemas. Se de repente cair uma chuva de pedras nas principais plantações de café do Brasil, nós vamos ter problemas acontecendo na Alemanha, problemas acontecendo no Japão, porque são países que dependem do café do Brasil. Ou seja, o mundo hoje é um mundo que ninguém vive sozinho. Não existe possibilidade de um país se isolar. Existe a imposição do isolamento que acontece e a gente vai entender um pouquinho disso. Nós temos alguns casos principais na América e na África, sendo que nós podemos citar Cuba como um problema econômico mundial, a Colômbia, que também saiu de uma situação de guerras, de narcotráfico, de problemas, e vamos ter o Brasil. O Brasil hoje mesmo, o nosso problema relacionado ao meio ambiente é um problema global. Nós podemos discutir sobre a interferência externa no nosso problema, mas que o nosso problema acaba gerando consequências mundiais, isso não é dúvida para ninguém. A ciência entende que os problemas ambientais, o desmatamento na floresta amazônica, as queimadas que estão acontecendo em todo o Brasil, elas geram consequências em todos os países do mundo. Porque a natureza acaba sendo também uma coisa global. A natureza, ela não se o Polo Norte começa a derreter, o problema não é só do Polo Norte. Se o Brasil começa a pegar fogo, o problema não é só o Brasil. Tudo que acontece na Terra é como se fosse um organismo vivo. Se alguma coisa acontece em um membro do organismo, todos os outros membros vão ser afetados. Todas as outras partes vão ser afetadas. Vamos lá. Para a gente falar sobre geopolítica, para a gente falar sobre essas questões políticas do mundo, nós precisamos lembrar uma coisa que aconteceu a um passado próximo e que até hoje gerou consequências. Foi a Guerra Fria. A Guerra Fria que aconteceu após o fim da Segunda Guerra Mundial e que dividiu o mundo em dois grupos. A Guerra Fria, ela era, de um lado, os Estados Unidos liderando os países ocidentais, que eram países com uma ideia de mundo ligada ao capitalismo. Do outro lado, nós vamos ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A União Soviética representava uma ideia de mundo onde o principal sistema econômico seria o socialismo.
Então, durante décadas após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, até 1991, o mundo vai ser dividido em dois grupos. Os grupos ligados aos Estados Unidos e os grupos ligados à União Soviética. Esse estilo de sociedade se chamou mundo bipolar. Ou seja, é um mundo polarizado entre duas ideias. A ideia do sistema capitalista e a ideia do sistema socialista. Então isso fez com que várias crises mundiais, econômicas, militares, políticas acontecessem. Tudo fruto dessa polarização. O que é polarizar? É você separar os polos, é você afastar os polos. Então esta polarização do mundo fez com que os países começassem: eu gosto mais desse grupo, eu gosto mais daquele. Os Estados Unidos estão me dando dinheiro, a União Soviética está me dando mais. Então as pessoas, os países, os governos, eles iam se aproximando daqueles dois países, e aí cada país escolheu o caminho que quis, entre países socialistas e países capitalistas. Isso foi o que aconteceu durante o período chamado Guerra Fria. Guerra Fria não teve bombas, Guerra Fria não teve tiros, não teve espadadas. Guerra Fria teve guerra de ideias, guerra de pensamentos e ideias, tá bom? Vamos lá. Cuba acabou sendo um país muito, não forte, mas um país muito importante durante o período da Guerra Fria. Cuba vivia numa situação de ditadura, uma ditadura que era muito cruel com a população. O ditador da época era o chamado Fulgêncio Batista, que era muito próximo dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele, o Fulgêncio Batista, se beneficiava do país, da ilha de Cuba, explorando os recursos naturais, e Fulgêncio Batista era protegido, né? Ele era protegido pelos Estados Unidos, que também se beneficiavam de Cuba. Tanto que ele criou uma constituição, ou seja, um conjunto de leis, aonde estava escrito lá que os Estados Unidos tinham direito a explorar Cuba. Então, na própria lei que regula Cuba, que regulava Cuba, tinha lá a inclusão da Emenda Platt. A Emenda Platt, ela significava o direito dos Estados Unidos de explorar a ilha de Cuba. Bom, o povo cubano, é lógico, não estava nada satisfeito com isso. E, a partir da união de alguns líderes estudantis, entre eles Fidel Castro, Raul Castro, depois se juntou a esse grupo um homem muito famoso da Argentina chamado Che Guevara. Estes fizeram uma grande movimentação e conseguiram criar a chamada Revolução Cubana, que foi o fim da ditadura de Fulgêncio Batista e a expulsão dos Estados Unidos da ilha de Cuba. Os Estados Unidos, é lógico, ficou muito mal-humorado, para dizer o mínimo, com esse probleminha. E os Estados Unidos começaram a atacar, a tentar derrubar o governo de Fidel Castro, que tinha libertado Cuba da ditadura de Fulgêncio Batista e da exploração dos Estados Unidos. Não é à toa que os países capitalistas têm tanto ódio de Cuba, têm tanta aversão a Cuba, porque Cuba não se rendeu, não aceitou a imposição e a exploração da sua população, dos seus recursos naturais por parte dos Estados Unidos. Fato é que, ainda hoje, por conta disso que eu acabei de citar, Cuba é isolada. Lembra que eu falei que o isolamento no mundo globalizado acontece de uma forma impositiva? É exatamente isso. Os Estados Unidos hoje punem Cuba, isolando, criando bloqueios econômicos, criando medidas que prejudicam a economia de Cuba, por conta de Cuba não ter aceitado a exploração do território por parte dos Estados Unidos. E hoje outros países que se aproximaram dos Estados Unidos ficam do lado dos Estados Unidos, condenando Cuba pelo fato de Cuba querer ser livre, pelo fato de Cuba querer se desenvolver sem que outro país explorasse a sua economia, a sua população.
Então essa é a posição de Cuba na geopolítica, na situação do restante do mundo. Eu vou terminar esse vídeo agora, daqui a pouco eu complemento o restante da aula. Um abraço, turma!